apresentação de agora é do Gustavo Duca. Eu vou apresentar ele aqui, a bio dele. Então, Gustavo é engenheiro de produção formado pelo FMG, com especializações em segurança do trabalho pela FUMEC e ergonomia da atividade pelo FMG. Mestre em engenharia de produção na linha Estudos Sociais em Trabalho, Tecnologias e Expertise. Atuou como coordenador de segurança em usinas hidrelétricas de grande porte, como engenheiro de segurança em empresas de alto risco, e como consultor na implementação de projetos de cultura de segurança integrada e de fatores humanos e organizacionais aplicados à segurança, visando a eficiência e aprendizagem organizacional. Além da sólida experiência em grandes empresas de energia elétrica, tanto na área de distribuição e transmissão, quanto na área de geração. Com uma ampla bagagem teórica, possui experiência no planejamento e aplicação de metodologias de análise de eventos acidentais, centrada na atividade e nas dimensões organizacionais, tendo desenvolvido uma pesquisa multinível, longitudinal e histórica das quebras de estoque de OPMIs em um hospital como acidentes organizacionais. Atualmente é professor universitário na PUC de Minas Gerais e consultor de fatores humanos, ergonomia da atividade e HOP na segurança diferente. Gustavo, em nome aqui do Incos Brasil, quero agradecer a sua presença hoje, a disponibilidade, e aí eu te passo a palavra. Antes de mais nada, agradecer a todos vocês, né, em especial ao Diego Rangel por fazer a ponte, ao Fábio Silva por organizar um rearranjo de horários, a você, Raquel, pela organização e ao Incose pela possibilidade da gente estar discutindo esses temas aqui, que eu acho tão importantes assim, e tão aplicáveis à engenharia de sistemas, por mais que não sejam... a abordagem não seja tipicamente, talvez, da engenharia de sistemas, a gente está falando de sistemas sociotécnicos, então não tem muito como fugir. Vou compartilhar a minha apresentação aqui e, ao final, a gente abre aí um espaço para algumas perguntas. Tá joia, obrigada. Quando der 5 minutinhos, eu vou escrever aqui na tela, tá joia? Beleza. Obrigada. Deixa eu ver, só esconder esse negócio aqui. Então, a palestra o que eu preparei hoje aqui para a gente, eu inverti os temas, como vocês podem ver do título original, é o micro e o macro ou do erro humano, onde a gente vai falar um pouco do curso da ação e da análise organizacional da segurança, ou seja, uma análise situada e ampliada do erro humano, uma análise mandatoriamente ecológica desse erro humano e a partir disso, uma identificação dos seus determinantes, etc. A gente vai ver isso com mais detalhes na apresentação. Isso, gente, veio, né? Eu não vou apresentar exatamente a minha dissertação, mas como a própria Raquel falou, o que eu vou apresentar aqui vem da minha dissertação de mestrado, que foi fazer essas análises, né, do curso da ação, análise organizacional da segurança, na gestão de OPMEs em um hospital universitário. OPMEs são órteses e próteses e materiais especiais. Então, foi uma análise que eu fiz mandatoriamente mais nas atividades back-office, administrativas back-office, mas também tive que entender as atividades fins dos médicos lá, né, no meu caso, os hemodinamicistas. Então, vamos ver o que eu preparei aqui para a gente. Então, eu preparei uma apresentação em 5 momentos. 2 momentos mais de contextualização, esses 2 primeiros, 2 outros mais falando sobre a metodologia e como foram os resultados das análises, né? E um final com diagnóstico, as discussões e propostas. Esses primeiros dos contextos eu vou passar bem expresso assim, gente, que o mais interessante é a partir do terceiro ali. Então, o que são OPMEs endovasculares? Como eu falei, órteses, próteses, materiais especiais, no meu caso, endovasculares, que são aqueles utilizados em cirurgias pericutâneas dentro do nosso sistema vascular. São materiais de alto custo e alta especialização e de uso conjugado. O que quer dizer esse uso conjugado? Aqui a gente tem uma imagem de um fio-guia com um balão. E aí, no fio-guia, a gente tem uma dimensão que a gente pode chamar de secundária, que é o comprimento, e uma dimensão, enquanto no balão a gente tem 2 dimensões que a gente pode chamar de secundárias, que no caso aqui
é o diâmetro do balão em si e o seu comprimento, e uma dimensão que a gente chama de principal, que é a dimensão de uso conjugado entre eles. Ou seja, esse balão aqui só serve em fio 0,14 e esse fio 0,14 só pode ser usado com balão que sirva nele. Ou seja, há uma complexidade nesses materiais, uma vez que eles têm que ser utilizados nessa forma de forma conjugada. E aí a gente já começa a ver algumas características deles, que, por exemplo, a grade, os tamanhos do fio 0,14 é essa daqui. A já do fio 0,18 é um pouco diferente, a já do fio 0,35 é um pouco mais diferente. Tudo isso vai levar a complexidades para fazer a gestão desses estoques, como a gente vai ver mais na frente. E aí, então, o que já aparece como outra característica é a grande variabilidade, similaridade desses itens. Enquanto fios hidrofílicos, fios e catéteres, a gente tem uma variabilidade de tamanhos menores, já nos balões, né, a gente tem uma variabilidade de tamanho imensa. Nós temos 50, 60 tamanhos diferentes de um mesmo item. E, além disso, a gente tem uma similaridade entre modelos também, né? Então, a gente tem um balão semicomplacente, um balão complacente, tudo isso, aos olhos de um leigo, gente, é muito similar. Então, tudo isso vai trazer diversas complexidades para fazer a gestão desse estoque. E mais outro ponto é que os fornecedores ainda têm grades diferentes. Então, enquanto um fornecedor fornece o 8.2, o outro, por exemplo, pode ter o 9.2, que pode ser utilizado no lugar desse. Tudo isso para a gente começar a entender um pouco de como que é as complexidades desses materiais. E aí, a gestão desses materiais, né, ocorre em um hospital público, né, no Hospital das Clínicas da UFMG, ou seja, a gente tem todas aquelas, além dessas complicações próprias, né, dessas questões próprias do material, a gente tem todo um processo de compras públicas que traz novas complexidades. E aí a gente está falando ainda de um material com grande variabilidade, normalmente utilizado, aprovisionado como consignação, mas também pode ser com pagamento. E aí a gente tem diversas estratégias de contratação em compras públicas. Então, tudo isso, gente, vai colocando mais e mais detalhes e complexidades que tornam a gestão desses itens, em especial em um hospital universitário e em uma instituição pública, mais complicado ainda. Para dar conta, né, desse processo de licitação e de gestão dos estoques, das compras e de suporte às áreas assistenciais, a gente tem, então, 3 subprocessos de planejamento da contratação, de gestão contratual, onde a gente tem estoques e compras, né, e da assistência à saúde. Então, gente, são diversos atores que trabalham em um processo transversal, né? Cruza diversas áreas, e diversos atores atuam nesse processo, e esse processo só funciona se todos esses atores ajudarem, cumprirem seus objetivos. A gente tem desde médicos aqui, em atividades de clínica médico-cirúrgica, atividades de clínica auxiliar com enfermeiros e técnicos, e temos as atividades tipicamente back-office mesmo, né, de gestão de estoques, com unidade de almoxarifado e a gestão financeira. Então, aqui embaixo a gente tem uma amostra, por exemplo, de 11 atores principais que estão envolvidos nesse processo e uma diversidade de áreas aqui, como a gente pode ver. E isso faz com que a gente tenha atores de diferentes mundos atuando. Tudo isso está relacionado a essa quebra de estoques, como a gente vai ver, porque, além de ocorrer em diversos pontos, é necessário que esses atores conversem no processo, né? que eles estejam alinhados com esse processo. Então, a gente tem, basicamente, atores de 3 mundos diferentes, com 3 tipos de prática diferentes. A assistência, que a gente pode ver o verdinho, o suporte administrativo e de governança e gestão. Então, aonde a gente vê aqui a questão da assistência, o que esses trabalhadores, qual que é a realidade desses trabalhadores, né? Aqui a gente vê os diversos tipos de materiais que eles usam, as variações, né, dos modelos, a escolha de acordo com o formato do vaso, o tipo de procedimento, os tamanhos aqui, por exemplo, o tamanho de um fio-guia.
é determinado em função da distância da punção até a lesão, o calibre dos vasos, o diâmetro, uma série de características que vão definir como que o médico escolhe o balão. Então, o balão serve para isso, ele serve para, de uma forma que reconformar mecanicamente essa artéria e permitir que o fluxo passe. Mas o meu sistema vascular é diferente do da Raquel, que é diferente do Diego. Então, é por isso que a gente tem aquela multiplicidade de tamanhos, porque o ajuste é muito fino e ainda está relacionado ao tamanho da lesão, uma série de outras coisas. Todavia, o médico ele está operando, né, e lançando de tempos em tempos uns flashes, né, de raio-x para ver efetivamente como que é a anatomia da lesão e do paciente. Ou seja, ao final, esse médico só consegue escolher efetivamente o tamanho dos OPMS, pelo menos de parte dos OPMS que ele vai utilizar no momento do procedimento. Então, há toda uma incerteza que caminha aqui, que vai aonde as quebras de estoque, né, vão impactar. E aqui também a gente fica claro que há uma exposição a uma radiação, a gente vai falar sobre isso mais para frente. Então, a gente tem também os trabalhadores que trabalham com a gestão de estoques, então a gente pode ver a grande similaridade dos itens, né? Só o que muda é esses pequenos dizeres nas caixas, como que os itens são sinalizados em estoque, não com aquela grade bonitinha que eu mostrei, mas só nos intervalos dimensionais. Aqui não é 23,5, não, é 2,5 até 5. E esses trabalhadores fazem, não existe um sistema de controle dedicado para esses trabalhadores aqui, eles fazem através de planilhas do Excel compartilhadas entre as áreas, né? É importante ressaltar, devido à quantidade de procedimentos que o HC faz, existe ainda um estoque satélite, além do estoque central, né? Que é onde essas planilhas fazem a ponte entre esses dois estoques, o central e o satélite, e essa é a realidade de trabalho aqui dos almoxarifes, né? A gente tem algum ferramental com alguma pormenorização, né, aqui dos tamanhos, mas ainda assim descritas em algum intervalo dimensional. Como a gente pode ver aqui, 2,5 por 15, mais ou menos 2. Então, não tem aquela grade detalhada, assim, um referencial claro que o trabalhador possa utilizar, e aí a gente tem um último grupo aí que está relacionado ao processo de licitação, todo esse processo de governança que é tão diferente e burocrático, ou mais burocrático em compras públicas, aonde eles também têm um sistema que é meio limitado, que é o SEI, que, na verdade, não é um sistema dedicado, né? É um sistema só de encaminhamento de demandas. Então, olhar e entender os referenciais que esse sistema te indica aqui demanda uma expertise um pouco maior. E, por fim, para acabar a nossa contextualização, a gente ainda está no lastro da crise dos hospitais universitários. Eu não sei se vocês lembram, mas durante os anos de 2010 houve uma crise de financiamento dos hospitais universitários. É nessa crise que é criada a IBSER e o HC adere à IBSER. Então, a adesão à IBSER traz mudanças na estrutura organizacional, no organograma mesmo, né? Mudança na arquitetura de cargos também. Então, a gente vem em um momento de assinatura do TAC, onde o próprio TCU obrigou, de certa forma, que o HU parasse com o tipo de contratação via fundação, aqui via Fundep que ele tinha, e aí, com isso, o HC adere à IBSER, início dos concursos, né? Um período com grande movimentação. A gente tem aqui um momento de mudança na estratégia de terceirização. Então, antes eu terceirizava via Fundep, agora eu terceirizo via uma empresa contratada, e esses Fundeps aqui, por mais que fossem terceiros, eles eram quase como próprios, assim. Eles tinham os mesmos benefícios e uma situação de trabalho muito similar. Então, eu estou tendo uma série de modificações que, nos anos mais recentes, vão levar ao que eles se referenciaram lá como uma enxurrada de saída de terceiros, ou seja, um grande aumento no turnover. Então, esse é o contexto que eu chego lá no HC. E aí, o desafio era tentar entender as quebras. As quebras, como a gente já está conseguindo começar a ver, podem acontecer por uma diversidade de fatores, acontecer em uma diversidade de pontos, uma diversidade de atores, né? E essas quebras geram impactos nas atividades fins. Então,
Os desafios eram entender melhor essas complexidades para entender o porquê que acontecem quebras, né? Quando eu chego, tá um momento de muitas quebras de estoque acontecendo, né? E aí, a partir dessa contextualização, a gente já pode ver que a gente está tratando de um problema de muitas mãos, né? Onde diversas pessoas colocam a mão, trabalham naquele processo para dar aquele resultado final. Então, pode haver problemas em diversos pontos desse processo. E aí, a gente consegue conceituar essas quebras enquanto acidentes organizacionais, ou seja, eles não são apenas problemas logísticos, a gente vai ver que não é uma questão meramente de técnica. Essas quebras, elas são um subproduto desse sistema sociotécnico, um subproduto da gestão hospitalar de OPMS no HC. E além dessas complexidades, outros desafios também eram a gente conseguir compreender e dar, né, e lançar à luz o trabalho back-office, normalmente invisível e muito subalterno, né? E tido como muito simples, né? Aqui tem duas verbalizações de quando eu chego lá, né? O gestor falando, eu não acho o trabalho do almoxarife ou PMS seja complexo. É só entregar o que a área pede e repor. É só tirar lá o que a área pediu, tirar da prateleira, mandar para a área e pedir novamente. E é isso que a gente tenta, e acredito que a gente conseguiu, mostrar que o trabalho dele é muito mais complexo do que isso, e o erro que acontecia não era uma questão simples, vamos assim, por assim dizer, né? Então, para entender as quebras enquanto acidentes organizacionais, né, a gente fez uma abordagem que vai do macro, do micro, até o macro. Ou seja, eu vou das quebras de estoque, entendendo o trabalho administrativo back-office com OPMS, em direção a níveis maiores do sistema, dos subprocessos de endovasculares, no nível macro do próprio hospital da clínica e de fatores externos, né? Então, como que a gente faz isso, né? Qual que é a ideia aqui por detrás? A gente precisava de uma metodologia, a gente precisa de metodologias que a gente relacione a questões de causas, de razões com causas, do micro com o macro. As razões para uma ação com as causas que levam ao trabalhador a ter essas razões, que são questões de ontologias distintas, aonde normalmente a gente faz análises esquecendo das razões, a gente vai muito nas causas. Então, por isso que essa abordagem tem esse caráter inovador. Então, a gente começa pelo micro, por uma análise da atividade, da ergonomia da atividade francesa, né, com observações, entrevistas, uma análise do trabalho real, e para um desses trabalhadores, eu fiz uma análise do curso da ação, que é entender efetivamente qual que era a realidade vivida, a realidade que o trabalhador enxergava no momento da ação dele. Aí, a partir dessa abordagem micro, a gente consegue caminhar em direção a uma análise mais macro, onde a gente faz a análise organizacional da segurança, do Lohry e Monteilhuman, onde a gente analisa três dimensões chaves. A dimensão transversal, que é horizontal, mas transversal, né, dos diversos atores no processo. A dimensão vertical, que é a questão do controle hierárquico, aqui no nosso caso, a gestão de proximidade, que ficou muito claro, né, que ressaltou. E a questão temporal, da incubação dessas quebras na história do HC. E aí também a gente faz uma síntese, né, do que a gente descobre aqui na análise organizacional em S-Maps lá do Rasmussen. Usei um modelo um pouco mais simples do Bradford, Hopkins e Nycar. Mas o grande lance disso, gente, é que para ir do micro para o meso, eu preciso de uma abordagem qualitativa também, né? Uma abordagem que me permita fazer essa ponte, que me permita agrupar. Então, a gente fez uma abordagem pela Ground Theory, que é teoria estruturada em dados, onde a gente vai fazendo esquematizações, agrupando categorias analíticas, né, que realmente vão representar o nosso problema ao final, com a revisão da bibliografia ao final. E aí, ao final, né, na hora que a gente vê o nosso problema, depois de estudar, a gente faz a revisão bibliográfica, o que aparece é a organização do trabalho, cooperação transversal e gestão de proximidade, tudo isso dentro da gestão hospitalar de OPMS e dentro da gestão de serviços hospitalares. Enfim,
Agora que sim, feito todas essas exposições, vamos para o que é essa questão do micro para o macro no erro humano, né? Na análise organizacional de acidentes, de eventos acidentais. Então, a gente começa pelo micro, ou seja, a gente começa tentando descobrir as razões. A primeira coisa que a gente faz, então, é a identificação dos eventos e das condições. Após isso, a gente faz uma análise das atividades, onde a gente vai situar os desvios, aí eu vou achar as razões, e aí, a partir desse momento que eu acho as razões, eu amplio a minha análise. Eu vou para uma análise, primeiro, transversal, multinível, e depois para uma análise vertical e histórica. Ou seja, uma análise, primeiro, situada, eu procuro situar as ações, os erros, para depois ampliar em relação dos seus determinantes organizacionais. Vamos ver como que a gente faz isso, então. Primeira coisa, então, é a gente descobrir, né, quais eram os erros que estão relacionados ali, quais eram as condições, né, até um pouco antes, depois do erro, né, qual que era o resultado dos erros, né, que a gente tinha ali. Então, partindo das quebras de estoque, a gente notou, né, que essas quebras ocorriam por um desbalanceamento de estoques, ou seja, os estoques não têm as quantidades necessárias à atividade assistencial. E aí, uma das condições intermediárias que leva a isso eram as requisições e solicitações feitas pelo almoxarife ou PME incompletas ou incorretas. Mas a gente viu também que esse desbalanceamento podia ocorrer devido à restrição, demora ou paralisação no fornecimento, por sua vez, ligada a apontamentos e pagamentos atrasados, parciais ou incorretos, ou seja, os pagamentos não ocorrem no tempo certo ou estão incorretos, o fornecedor passa a não entregar. Lembrando que os OPMS, toda a gestão busca fazer com que eles sejam consignados, fazer com que eles sejam comprados devido àquelas incertezas, pode fazer com que esses itens vençam em estoque, porque o médico, efetivamente, ele não sabe o que ele vai utilizar até um último momento ali. E a gente viu que também esse desbalanceamento pode estar ligado à suspensão do fornecimento, que, por sua vez, leva a uma compra por dispensa de licitação apenas dos itens mais consumidos, ou seja, só aqueles itens que têm certeza que o médico vai comprar por dispensa de licitação, porque dispensa tem que pagar. E aí, essa suspensão do fornecimento, né, essa dificuldade no fornecimento, a gente viu que pode estar ligado a fracassos em licitações e faltas de saldo nas atas de registro de preço, né? A licitação não dá certo, termina sem conseguir listar, ou acaba o saldo antes de acabar o contrato, né? Antes do prazo de um ano, que são esses prazos contratuais, e a gente viu também que, por exemplo, pode acontecer atrasos nas licitações substitutas, né? Então, aquela licitação que deveria ser concluída em um prazo X, ela vai se delongando, vence o contrato anterior e eu não consigo repor esses itens. Além disso, a gente descobriu outro tipo de evento acidental, que é quando essas quebras são descobertas em D0. D0 é o quê? D0 é no dia do procedimento, não é na hora do procedimento, mas é no dia com o paciente já no hospital, o que gera mais constrangimentos à atividade médica, mais pressões, né? E aqui a gente vê que, devido à preparação do paciente sem os itens agendados e a verificação e a não verificação dos estoques para os casos básicos da periférica. Então, é a partir dessas condições intermediárias aqui, da identificação dessas condições intermediárias, que eu vou identificar os erros que levam a ela, e a esses erros eu vou entender as razões por detrás desses erros, para aí poder atribuir causas que levaram aos trabalhadores a terem tal razão, a entenderem a realidade de tal forma. Uma primeira, né, e a que eu mais me aprofundei, foi aqui as requisições e solicitações atrasadas ou incompletas. Então, a partir dessa identificação, né, das condições, né, dos eventos intermediários, a gente vai identificando as ações distais. E essas ações distais são o quê? São os enganos e deslizes, ou seja, erros, desvio de performance, né? Desvio de performance é um jeito mais, teoricamente, adequado de chamar o erro, né? Então, a gente vê que a quebra de estoque, devido ao desbalanceamento de estoque, que por sua vez, por solicitações
tardias, incompletas ou mal dimensionadas, está ligado à identificação incorreta de modelos, uma identificação cruzada, mas também está ligado ao não reconhecimento das quebras e deslizes no monitoramento. O cara não vê que tem quebras no estoque, ou então na hora de contar ele erra, ele tem um deslize e conta errado. Ou então ele usa uma estratégia de solicitação por requisição que a gente vai ver que é, inadequada para esse tipo de material. Então, é a partir dessa identificação dos erros, né? Ou seja, a identificação dos erros é o começo do nosso processo de análise. Então, eu identifiquei o erro. Aí agora eu vou analisar quais são as razões por detrás desse erro. E para analisar as razões por detrás desse erro, eu trouxe aqui alguns signos tetrádicos, que são os elementos da abordagem semiótica, onde a gente consegue efetivamente abrir a caixa preta da ação humana e entender por que a pessoa agiu daquela forma. Então, o trabalho do Al-Musharraf, ao analisar o trabalho do Al-Musharraf, fazendo diversas autoconfrontações, um trabalho exaustivo, foram identificados 4 tipos de representame e referencial que são necessários para que o cara faça a solicitação adequada. Então, explicar um pouco como funciona o curso da ação aqui antes. Então, o referencial é aquele conjunto de conhecimentos, de entendimentos que a gente possui e a partir deles que a gente enxerga o mundo. Esses referenciais fazem com que a gente enxergue, perceba algumas coisas no mundo. Essas percepções, né, fazem com que as possíveis ações que a gente pode tomar se abram, quais ações eu posso tomar a partir dessa percepção e desse referencial, e isso leva a determinada ação. Então, para ilustrar aqui, qual que era a dificuldade lá do Al-Musharraf, por que ele não conseguia fazer as solicitações adequadas? Um primeiro ponto é que o referencial de monitoramento do fornecimento dele, ou seja, o monitoramento que se faz após fazer a solicitação. Eu pedi ao fornecedor, eu tenho que monitorar se ele vai me entregar, quando ele vai entregar, se ele vai entregar tudo, etc. Esse referencial era ausente para o Al-Musharraf novato, porque ele vem de um trabalho de repositor de estoque em supermercado e não tem, por exemplo, que fazer, não existe esse tipo de referencial lá, ele não tem que controlar o fornecimento. Então, ele não tem esse referencial, o que não aparece para ele, né? Então ele não percebe que o BCN, que é o balão, é o BNC, que na verdade é o balão não complacente, ele não percebe que o balão não complacente está com o fornecimento interrompido, ou seja, o fornecedor não está entregando esse balão aí porque tem atraso no fornecimento. As quebras de estoque e as grades é o quê? É saber quais são todos os tamanhos e modelos que ele pode pedir. O referencial que ele tem é os tamanhos requisitados e os tamanhos em estoque quando ele assumiu a função. Ninguém falou para ele que tinha quebras, ninguém deu uma lista para ele em detalhes. As informações que ele tem são aquelas descrições em intervalos dimensionais. Então, ele percebe, né? O que ele percebe lá ou o que ele não percebe, são os tamanhos com quebra em estoque. Porque, para ele, aquele estoque que ele recebe é o estoque das possibilidades. Então, tudo que está com quebra lá, ele não vê como quebra, porque ele não viu que poderia ter aquilo, né? O referencial de consumo, né, das taxas de consumo, ele acredita, devido a orientações do veterano, que o consumo de todos os tamanhos desse balão não complacente aqui, por exemplo, são homogêneos, quando não é. Então, ele não percebe também que há balões mais importantes que devem ser pedidos em maior quantidade. E, por fim, o referencial que ele tem de monitoramento dos estoques, que é o quê? Como que eu monitoro os meus estoques? Ao invés de fazer uma contabilização detalhada, de ter uma lista e fazer a contabilização, ele faz um monitoramento também, por instrução do Al-Musharraf veterano, que trabalha com os materiais, que eu falei, né? Esse Al-Musharraf veterano, ele trabalha com OPMs ortopédicos, né? Que são bem menos, uma variabilidade bem menor. Mas, enfim. Então, ele é instruído a utilizar as requisições anteriores. Essas seriam suficientes para ele fazer. E aí, o que aparece para ele no mundo é, chegou uma requisição, eu vou usar ela, comparar com o tamanho do estoque, né? É esse o que ele percebe no mundo ali. E aí, o que se abre para ele fazer é solicitar o que parece estar faltando, o que parece que está com estoque crítico, ou é o que parece que falta para ele. E aí, o que a gente vê é que ele faz diversas solicitações, né? Esse aqui é o número
das solicitações lá que ele fez, o identificador das solicitações, ele faz diversas solicitações sem incluir os balões não complacentes, os tamanhos dos balões não complacentes com quebras em estoque. Então, a gente consegue ver que aquilo de tirar e pôr, assim, que parece tão simples, é bem mais complexo do que parece, e uma boa parte dessa complexidade devido a essas faltas de referencial que esse almoxarife tem. E por que acontecem essas faltas de referencial? Então, é aí que a gente vai entender, porque agora eu entendi as razões dele. Então, agora eu tenho que, a partir dessas razões, ir para as causas. Então, a partir desse entendimento do porquê, das razões por que ele solicitou como solicitou, eu vou entender as causas organizacionais que levam a essas razões. Então, uma primeira análise que a gente faz é para cada uma dessas condições, né? Como eu falei, a gente vai identificar os desvios de performance, né, que levam a cada uma dessas condições, e a partir disso a gente vai criando uma, uma, uma análise transversal entre os diversos atores, né? E aí isso fica claro como que os problemas que às vezes acontecem em um processo, muitas vezes são determinados por atores em outros processos, né? Então, aquele mesmo lá que a gente estava vendo, né, das solicitações tardias, incompletas, né? A gente vê que, além daqueles 3 que eu mostrei, também tem algumas ações, alguns erros, né, que fomentam essas solicitações tardias, ligadas a, por exemplo, o pessoal que trabalha no estoque satélite, né, lá mais perto dos médicos. E aí, a partir de uma análise, de uma investigação, a gente vai identificando os determinantes organizacionais, agora sim, falando em causas, né, que vão levar a esses erros. Mas para eu identificar quais determinantes são esses, eu tenho que ir nas razões. Eu não posso fazer essa determinação, muitas vezes, como a gente faz nos 5 porquês, né? Porque aí eu vou estar propiciando deduções, muitas vezes, contrafactuais. Aí eu caio, faltou isso, faltou aquilo, e não, muitas vezes, vi o que efetivamente tinha lá. Primeiro eu tenho que ver o que tem lá, para depois estabelecer uma relação causal com o que levou aquilo. Enfim, a gente fez isso para várias, né, gente? Para todas essas 5 aqui. Então, outra aqui, a gente pode ver que o término dos saldos nos contratos e as perdas, né, em licitações substitutas, a não licitação de itens, está ligado aqui, por exemplo, a estimativas insuficientes, estimativas sobredimensionadas, preços referenciais sobredimensionados, toda uma série de causas, né? Não, aqui, toda uma série de erros, né, de desvios de performance que, por sua vez, estão ligados a algumas causas. Nesse primeiro momento, mais determinantes locais, né? Então, a gente vê que há diversos determinantes locais em diversas áreas que muitas vezes se repetem. Então, a gente já começa, através daquela análise qualitativa que eu falei, a tentar, de alguma forma, ir entendendo, agrupando, né, esses diversos determinantes organizacionais que aparecem aqui. Aqui está com esses numerozinhos, porque é assim que eu me referenciei no meu texto lá, né, para ficar mais claro lá para o leitor. Uma vez feita essa análise transversal, a gente vai para a análise vertical e histórica, ou seja, além de entender como que esses diversos atores estão relacionados entre si, como que as falhas de um levam às falhas do outro, né, essa abordagem transversal, a gente vai agora para essa abordagem histórica. Então, a partir de entrevistas, do entendimento daquilo que mudou, né, das mudanças que vêm ocorrendo no HC, a gente conseguiu identificar a fragilização da gestão de proximidade, tanto no almoxarifado quanto no apoio, que é esse almoxarifado satélite. Ou seja, o que é essa gestão de proximidade, gente? Gestão de proximidade é um acompanhamento da tarefa do outro. Muitas vezes por um líder sem posto formal, né? Um líder de equipe, onde de alguma forma ele está fazendo uma atividade operacional também, mas ele acompanha, coordena um pouco a atividade dos outros. E o que a gente viu foi que as mudanças no HC, essa entrada da IBCERT, desorganização que vem com entrada e saída de diversos trabalhadores, levam a uma fragilização de proximidade no almoxarifado. Ou seja, antes eu tinha uma subcoordenadora informal, mas eu tinha uma subcoordenadora que tinha
diversas atividades aqui que ela acompanhava dos outros, né? As pessoas faziam, os administrativos faziam aqui, ou o gerente fazia, mas ela estava ali de alguma forma acompanhando, fazendo essa ponte entre a operação e esse primeiro nível de gestão, né? Uma fragilização similar acontece no apoio, aqui já por mais uma centralização que um trabalhador faz a partir da multiplicação de problemas. Então, a gente pode ver que a fragilização da proximidade no apoio leva no almoxarifado, leva uma série de problemas que faz fragilizar a proximidade no apoio, porque ao invés das recepcionistas fazerem e ter um assistente coordenando, o assistente passa a fazer operacionalmente as atividades com o PME e não tem ninguém acompanhando ele, né? E, ao final, os problemas que daí se seguem levam a restrições na cooperação transversal. Ou seja, uma abordagem que é histórica, onde eu vou abordando, isso aqui não fica muito claro, mas aquela primeira linha do tempo, eu fui abordando as entradas e saídas e qual era a organização do trabalho resultante, né, o que foi mudando através do tempo, e aí a gente chega nessa perspectiva vertical também, né, que é dessa fragilização da gestão de proximidade nessas áreas. Ou seja, eu identifiquei eventos, situei as atividades, as ações, situei os erros, né, as razões dos erros e fiz análises transversais e históricas multinível. E aí vamos chegando, então, enfim, no nosso diagnóstico, discussões e propostas, né? O que a gente viu, então, é que o nosso diagnóstico, tem outras coisas também que eu vou falar aqui na hora que eu entrar, mas é basicamente, né, está relacionado a uma falta de proximidade e cooperação transversal, que é pior ainda para os novatos. Então, é uma situação que faz os novatos terem mais dificuldades. E como a gente viu, tempos recentes foram tempos de muito turnover, então muitos novatos. Então, é uma situação que vai ficando cada vez mais periclitante, mais complicada, né? Então, a síntese daquele tanto de SMAP que a gente fez, daqueles esquemas, daquele mapeamento de acidentes que a gente fez, a gente chega nessas seis categorias de determinantes. 3 de macrodeterminantes, a transversalidade fragmentada nos subprocessos, distância da proximidade na adesão à IBSER, deterioramento do trabalho administrativo back-office, e outros determinantes locais, que é um monitoramento frágil, com restrições de acompanhamento por outros atores, extravio de documentos e regras de controle, controle desarticulados e atividades não coordenadas. Cada um desses, gente, é composto daqueles quadradinhos que estavam lá no outro SMAP. Então, aquela análise qualitativa, de uma certa forma, faz esse agrupamento. Além da transversalidade e do distanciamento da proximidade aqui, a gente tem também a questão de um ferramental de controle pouco integrado, né? Exceto pelo planejador que trabalha mais no SEI, e o SEI já é bem ruinzinho, e uma boa parte das operações que ele faz também é fora do SEI, né? Os outros são muito mais não integrados, né? Você vê aqui que o faturista, ele tem uma pequena integração entre esses dois aqui, mas entre eles não é tudo integrado. E o almoxarife só em sistemas, quando tem, né, se a gente pode chamar a planilha de Excel de sistema, tudo não integrado, que vai, com certeza, multiplicar erros, etc. e tal, né? Enfim. Ao final, a gente tem essa... Opa! Ao final, a gente tem essa situação aqui, onde a gente consegue ter uma esquematização, né, de todos os determinantes, até questões externas da adesão à IBSER, influências do mercado, um monte de situações que vão levar a esses determinantes organizacionais, que, por sua vez, vão levar aos desvios de performance, os enganos e deslizes, e aí as falhas no alcance, os problemas de aprovisionamento, até, efetivamente, os meus acidentes organizacionais. E aí, dos acidentes, eu tenho impactos imediatos e ulteriores. Ou seja, de uma forma mais didática, o que acontece é uma relação causal que transcorre aproximadamente dessa forma aqui. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas esse é o final onde a gente consegue ver como que os acidentes são organizacionalmente gerados, né?
até os impactos ulteriores. E aí, só para a gente finalizar uma coisa aqui que é interessante, é que a gente viu que há diversos... Quais que eram os impactos dessas quebras de estoque, né, nas atividades fins? Então, na cardiologia endovascular, existia uma certa... Existiam impactos, né, mas como a adaptação é menor, o que acontecia é mais uma ociosidade da equipe assistencial no caso de quebras. Na vascular periférica, que é outra subespecialização da hemodinâmica, né, o que acontece é que a gente vê que aumenta, sim, o risco à segurança do paciente por intercorrência e dos trabalhadores por maiores doses da radiação. Isso quer dizer o quê? Um caso aqui, né? Um caso, por exemplo, o médico optou por um tipo de punção, e aí, na hora que ele chega e bate o raio-x para ver qual que é a lesão é maior do que ele imaginou, é bem grande. E aí ele vê que, para os balões de 4 milímetros de diâmetro, que é o diâmetro do vaso que ele tinha que tratar, e para o fio 0,35, que é o fio que ele começou, ele só tinha 80, ou seja, ele ia ter que dar 3 balonadas, tomar muito mais radiação, mais tempo, e aí ele resolve trocar para um fio mais fino, onde ele tinha balões mais compridos no estoque. Mas na hora que ele faz esse procedimento, que inicialmente ele não tinha previsto, acontece um contratempo lá, onde o abdômen do paciente, por ser maior, né, o paciente era um pouco mais gordo, danifica o introdutor, então isso gera mais tempo, gera perda de material, enfim, fica um pouco mais claro como que as perdas estão relacionadas, as quebras estão relacionadas a esse custo e esse aumento da segurança do paciente e dos trabalhadores. Outro ponto interessante é que essa maior adaptação, mas ao mesmo tempo, o que acontece, né? Há uma maior margem de manobra na periférica, eles conseguem adaptar mais facilmente, né? Só que essa maior margem de manobras, com uma fila de pacientes extenso, leva a uma cobrança por produtividade. Essa cobrança de produtividade, mais margem de manobras, mais a incerteza dos exames, mais a distância organizacional e assistencial, back-office, leva, por fim, ao silêncio organizacional. Ou seja, os médicos, eles param de relatar as quebras de estoque, ou não relatam as quebras de estoque, tal qual o problema que elas criam. Porque ele fala assim, pô, tinha uma quebra de estoque, eu optei por fazer. Se der qualquer problema, o povo não vai entender, então eu prefiro não falar. Ou seja, as quebras de estoque e todo o problema que ela gera não chegava na área de governança do hospital. E aí, a gente vai para as nossas discussões, né, gente? Que aí, o que a gente discute? O que era preciso fazer? Quais eram os problemas que existiam ali? Existia uma coordenação sem cooperação, ou seja, eu tinha um sistema onde os trabalhadores estavam um ligados no outro, tinham fluxo e tudo mais, mas eu não tinha efetivamente cooperação ali. Então, eu preciso organizar um trabalho e ter instrumentos que fomentem a cooperação, que era bem diferente do que a gente tem essas planilhas de controle e não sei. A gente vê também a importância de sessões deliberativas, como o bate-mapa. O bate-mapa é um encontro que eles fazem um dia antes, passaram a fazer, né, um dia antes de se executar o procedimento, para garantir que no dia não vai ter cancelamento. E nesse bate-mapa participa almoxarife, médico. Então, é um local onde cada um vai entendendo um pouco mais do trabalho do outro e fomentando essa construção social da performance local. A gente vê a importância da resiliência, da proximidade e resiliência no sistema, principalmente com muito turnover, né? Então, a falta de um gestor de proximidade faz que na saída de alguém, ninguém saiba onde estão os fios da meada do trabalho daquele trabalhador que saiu. E a falta, né, a importância de uma gestão transversal, que veja esse subprocesso, ou esse macro processo de OPMS como um todo e fomente uma construção social da performance mais em perspectiva global. E aí, por fim, as nossas propostas, né, gente? Esse PAP aqui é pilotagem estratégica de atividades e processos, que é um tipo, né, ou parece com uma organização do trabalho matricial, onde eu quero fomentar tanto a proximidade operacional,
mas também quero fomentar a transversalidade processual. E aí tem toda uma série de subdivisões, né? Piloto das atividades, que parece um pouco com a gestão de proximidade ou o gestor local, e também um piloto de processo, que seria mais ou menos ali o piloto transversal, esse gestor do processo. Um ferramental de controle que situe os atores nos processos, onde ele consiga ver aonde estão os fios da meada, as coisas que ele tem que fazer, e também que permita que pessoas de fora, né, ou quem faz a gestão de proximidade, consiga entender também os fios da meada que ali estão. E, por fim, algumas rotinas de deliberação coletiva. Briefings, o go, no go, né, o bate-mapa, e pensar na adaptação desses briefings go, no go para outras situações. Um briefing de atualização do piloto de proximidade e algumas reuniões também para a criação de soluções eficientes e utilizando o método do inquérito coletivo, todas as abordagens da semiótica, dessa construção da qualidade que é indutiva, né? Que não vem da regra, mas vem das pessoas criando essa regra e não de uma regra fria, e unindo as dimensões locais e transversais pelos pilotos, né? Aí eu fiz uma pequena estruturação aqui, né? Da periodicidade, de quem deve conduzir isso, etc. e tal. E era isso, pessoal. Então, espero que tenha ficado claro. Sei que é um pouco batidão a minha apresentação, assim, né? É muita informação, mas o foco foi esse. Se tem uma mensagem que tem que ficar, é que para a gente estabelecer causa, primeiro a gente tem que entender as razões. Causas e razões são ontologicamente diferentes e demandam epistemologias diferentes para a sua análise. O grande desafio é agregar, ter um método que agregue, né? Ou uma conjunção de métodos que agregue isso. Legal, Gustavo. Obrigada pela apresentação. É sempre interessante ver aplicações diferentes, né, na engenharia de sistemas, e todo o sistema, em algum nível, ele, né, tem uma criticalidade em segurança. Eu sei que isso é muito comum na parte de hospitalar, mas é interessante ver como que a segurança nem sempre é só um requisito de performance, né, tecnológico, envolve muito mais a questão humana, né, de cultura, até o poder e o discurso tem a ver, né, influencia, principalmente nessa questão, né, do silêncio organizacional. Uhum. Obrigada novamente. Eu vou passar a palavra aqui para o Adail, ele vai ver se tem perguntas aqui do nosso Q&A ou dos comentários. Beleza. Muito obrigado, Carlos. Realmente bem elucidativo. A gente que está no lugar do paciente, a gente gostaria que realmente a equipe tivesse, né, pronta com essa consciência, né, e com essa amparada, né, por uma ferramenta, uma metodologia desse jeito, né, muito legal. Então, aqui nos comentários, a Natália pergunta como reduzir os problemas de interações humanas com sistemas, e aí, parênteses aí, na utilização, na perspectiva de quem está desenvolvendo o sistema ou produto. E aí ela complementa aqui, né? Como reduzir o gap de trabalho imaginado e trabalho real? Então, o trabalho imaginado... Ótima pergunta, Natália. O trabalho imaginado e o trabalho real, a gente pode atuar de 3 formas nele. Uma é reduzindo o gap. Todavia, esse gap é inerente, ou seja, a gente tem que valorizá-lo e entendê-lo como inerente também, e de alguma forma controlá-lo, né? Então, como que a gente faz como que a gente projeta ou melhora um sistema? Eu diria que, primeiro, para projetar, a gente tem que ter pessoas que realmente entendam aquilo, né, que consigam fazer aquilo. Mas o Francisco Duarte, ele fala muito bem que a instância de projetação, antes de eu acabar esse projeto, há uma instância de uma projetação indutiva, aonde eu vou definir as situações de análise característica, uma coisa similar, mais ou menos aquelas condições que eu descobri ali. E vou fazer uma análise para entender a visão de dentro de como que em cada uma daquelas situações de análise características, as situações-chave para operar aquele sistema, como que o trabalhador entende, opera, vê o sistema ali. Então, em cada uma dessas situações, eu faço uma análise dedicada, aonde vão ter
vão surgir diversos tipos de conhecimento, de limitações, que aí eu reoxigeno o meu projeto, né? Seja um projeto ou reoxigeno uma melhoria local ali. Então, é importante reduzir o prescrito do o imaginado do realizado, mas principalmente nas contradições. A gente nunca vai conseguir equivaler os outros dois. Então, por isso que tem que sempre ter essa abordagem das razões, para a gente entender ali, e aí é só com o trabalhador. Muito bom, Carlos. Respondi? Tá, com certeza, né? Gustavo, você está chamando ele de Carlos? É o último apresentador, é Gustavo. Ah, é Gustavo, tá, desculpa. Estou aqui fazendo errado. Ah, em O erro é relação a normal. esse processo aí, né, de descobrir as causas, né? A gente sabe que na engenharia de sistemas temos várias metodologias e propostas, né, para fazer a famosa análise de causa raiz, né, root cause analysis, né? Uhum, E pela literatura aqui que você colocou e, claro, nos seus estudos aí, eu acho que, né, você conseguiu compilar aí várias dessas, né, e trazer aí uma proposta que, né, é bem abrangente, né, e também bem profunda, né? Então, muito uhum. legal. Gostei de ver. Posso problematizar? Falando isso sobre causa raiz, né? Eu acho que a gente sempre quer achar os determinantes profundos. A gente é engenheiro, a gente está aqui em engenharia de sistemas, a gente está a fim de atuar no sistema. Então, a gente tem que Sim. achar os determinantes profundos do sistema. O problema, às vezes, com a análise de causa-raiz, é esse ponto que a gente pula a questão das razões. A gente vai para causas, e aí é o que eu acho. Ah, não seguiu o procedimento. Amigão, o que ele fez lá realmente? Não é não seguir o procedimento, é o que ele fez. Então, essas coisas que, às vezes, a gente pula essas etapas, e aí vira aquela causa-raiz que a gente fala que é um pouco contrafactual, que, ok, mas ela não explica efetivamente o que aconteceu. E aí, o outro problema da causa raiz é se eu colocar em uma só variável. Vocês viram como que o negócio vai criando árvores, né? Tem um esquema do Ronagel, acho que vocês conhecem o Ronagel, que é muito interessante, que é a árvore para baixo, com as raízes, aquele tanto de causa acontecendo, e a árvore para cima também. Então, tanto as causas, tipo o diagrama borboleta, qual que é o nome dele mesmo? Esqueci, mas é um tipo de análise, né? Onde a gente tem o evento no meio, diversas causas, diversos efeitos. Então, a importância dessa multicausalidade, a gente não focar só numa, numa causa. É o lance também, né, que o erro humano, ele não é causa, ele é sintoma de algo que está por Exatamente. trás. O erro humano tem Exatamente. razões. Aí a gente tem que descobrir as causas que levam a essas razões. Então, para a gente que é engenheiro, é difícil. Eu sou engenheiro de produção, vamos falar assim, eu estou mais próximo a esse tipo de discussão. Ainda assim, para mim é muito difícil. A prática nossa de ir para campo, a gente estava falando de comunicação na última apresentação, né? Nossa prática de ir para campo e ouvir o trabalhador, gente, a gente quer resolver o problema. E vem o próximo, vem o próximo, vem o próximo. E isso dificulta muito a nossa escuta real. A gente é super especialista. Na hora que o cara fala uma coisa que parece que vai contra, né, a minha super especialidade ali, qual cara eu faço? Como que eu vou descobrir a razão se o cara não quer me contar? Então, envolvidos vários fatores aí, você falou a questão do silêncio organizacional, né? Por vários interesses ou por pressões, né? Ou por, né, outras razões escusas, né? Não vamos ter tempo de discutir aqui, né? E aquela questão também, né, que vários gurus aí, né, da gestão moderna, né, Deming, Peter Drucker, eles sempre comentam a questão, né? Se tem algum problema, você não tem que ficar apontando dedos para achar o culpado. O sistema, o processo é que precisa ser revisto, né? Exatamente. Para tentar realmente organizar, porque senão é muito fácil apontar o dedo e achar culpado. Uhum. Não, e se fosse assim, a gente já tinha tirado todas as maçãs podres do nosso sistema há muito tempo, né? Exatamente. É Não é isso a aí maçã mesmo. podre. Muito obrigado. Então, Raquel, para você agora fazer a finalização. Obrigada. Valeu. A gente teve mais uma pergunta aqui, só que o nosso tempo está acabando. Eu vou te mandar. Só um comentário aqui. Excelente apresentação, Gustavo. Não conhecia essa metodologia e fiquei curioso em saber como manteve a rastreabilidade entre todas as informações durante o seu estudo. Nossa, nem É, me e, um, conte. e eu vou ler o outro. Eu vou te mandar essa, porque o nosso tempo acabou mesmo, mas eu vou ler o outro. Boa noite, Gustavo. Como leigo em engenharia de sistemas,
Percebo o pensamento sistêmico em sua apresentação, mas fiquei curioso quanto à utilização de modelos e softwares específicos de engenharia de sistema em seu projeto. Você poderia dizer quais ferramentas você utiliza para auxiliar sua análise? Então, rapidinho. Tá, Posso rapidinho. responder rapidinho? Então, rapidinho. A nossa análise não é sistêmica, por mais que pareça sistêmica, a gente chama de análise ecológica, né? É um pouco diferente o tipo de episteme. E qual foi a outra pergunta? Qual que era a ferramenta? A rastreabilidade, como que você manteve? E a ferramenta? Eu usei o Atlas TI, né, que são softwares de análise qualitativa. Então, a gente vai categorizando e relacionando. É um trabalho enorme, enlouquecedor. Eu nunca mais faço isso desse tamanho, nunca mais na minha vida. Mas é essa relação que a gente tem que fazer. Vai categorizando tudo, vai categorizando e relacionando. E aí você tem um mega esquema ao final. Tá joia, obrigada, respondido.